Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guibeira aqui para conversar com vocês hoje um pouquinho a respeito de Philadelphia 76ers. A situação no time do processo não está nada animadora, já que a gente presencia um time que está como penúltimo da Conferência Leste, fazendo frente ali junto com o Milwaukee Bucks. Dois times, inclusive, que estão classificados como aquela categoria de contenders, que é um time que está disputando diretamente título pelo elenco que eles têm, mas na realidade esse começo de temporada está sendo bem dramático e bem decepcionante para o torcedor. E tem bastante drama envolvendo o Philadelphia 76ers, incluindo multa, incluindo uma provável suspensão, treta dentro de vestiário entre colunista e a estrela da equipe. Então a gente vai conversar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Se você gostar desse tipo de conteúdo, considere se inscrever, deixar o like e ativar o sininho para receber mais vídeos como esse em primeira mão. E se quiser ajudar o canal mais diretamente, considere se tornar um membro, que vai estar fortalecendo muito esse projeto a continuar de pé. E se você tem mais de 18 anos e responsabilidade com a sua grana, lembrando que a aposta não é nenhum tipo de investimento, eu venho apresentar para vocês a Stake, a oficial patrocinadora do Guibeira, que deixa todas as partidas da NBA mais interessantes. Você pode criar uma conta na Stake se você tiver mais de 18 anos e assistir, inclusive, os jogos de dentro da plataforma da Stake, dando aquela temperada, fazendo aquela sua betezinha para torcer pelo seu time, deixa tudo mais interessante. E com o cupom GuibeiraNBA você vai ter o dobro do seu primeiro depósito, e você pode começar a apostar a partir de R$20 na Stake. E agora eu vou te passar a minha fezinha, já que a última eu acabei falhando, né? O meu New York Knicks me decepcionou contra o Houston Rockets fora de casa, mas hoje eu vou fazer a betezinha no que eu mais gosto de entrar quando eu quero acompanhar uma partida, que é nas estatísticas dos jogadores. Primeiramente eu vou procurar um jogo na qual eu vou acompanhar no dia de amanhã, dia 6 de novembro, e obviamente temos aqui um New York Knicks e Atlanta Hawks quentinho pra acontecer, rapaziada. Aí pra eu poder fazer, e pra fazer as apostas aonde eu quero, que é nas estatísticas, eu venho apostas ao jogador. Putz, mano, eu esqueci que essas apostas ao jogador só liberam 24 horas antes do jogo começar. Então eu vou fazer uma múltiplazinha safe nas partidas que eu acho que vai dar green, mano. New York Knicks contra o Atlanta Hawks, a gente não vai poder deixar aquele calvo crescer pra cima do gigante de Nova York. Boston Celtics vai ganhar do Golden State Warriors. E aqui eu vou de Dallas Mavericks contra o Chicago Bulls, né? Eu acho que não tem nenhum espanto essa minha fezinha tripla em Knicks, Boston e Dallas. Essa aqui já vai dar um 2xzinho, que pra mim é clean, e eu vou colocar 50 nessa daqui, porque eu acho que vai dar bom. E é bom que eu já recupero o 50 que eu perdi na última também. Então se você tem mais de 18 anos e responsabilidade com a sua grana, vai de Stake, utilize o cupom GuibeiraNBA pra você ter o dobro do seu primeiro depósito. Agora, sem mais enrolação, bora começar o vídeo. O Philadelphia 76ers vive um drama. Desde a chegada da sua estrela, Joel Embiid, eles estão tentando de múltiplas formas formar um time que dispute diretamente um título. Porém, eles falharam miseravelmente várias vezes. Quem não lembra de 2019, aquele famoso game winner do Kawhi Leonard? Ano passado, eles tomaram um atropelo pro New York Knicks com o Joel Embiid piscando metade da cara. Em 2022, tomaram um apavoro pro Jimmy Butler. Em 2023, perderam pro Boston Celtics. Então, eles tentaram, mas nunca passaram da segunda fase dos playoffs nesse processo, the process, como é o apelido do Joel Embiid, que é confie no processo. Mas essa temporada, antes de começar, já tinha todo aquele tempero de que seria uma temporada diferente. Trouxeram um jogador a calibre futuro Hall da Fama, que é o Paul George, pra jogar ao lado do Joel Embiid. Tem uma estrela em ascensão que é um baita de um armador, que é o Tyrese Maxey. O Joel Embiid, que é um cara que joga a calibre de MVP aí há 2 ou 3 temporadas. Mas antes mesmo da gente ter o prazer de assistir esse trio que foi formado para ser um grande time para disputar título, a gente não pôde ver esses caras jogando ainda nessas 6, 7 primeiras partidas, porque o Paul George teve uma hiperextensão do joelho durante a pré-temporada e acabou só estreando na noite de ontem. Uma estreia que não foi muito animadora pro torcedor, pra ser sincero pra vocês, já que não foi com vitória e o time continua com 1 vitória e 5 derrotas. Sem esquecer que dessas 5 derrotas ainda tem 2 partidas que teoricamente já tinham uma superioridade gigante do Philadelphia, né? Que é contra o Toronto Raptors e contra o Brooklyn Nets. E o Joel Embiid não tem um laudo, assim, falando a respeito de quanto tempo ele vai ficar de fora. O time do Philadelphia 76ers alegou que ele ia ficar de fora por um tempo, aí o Joel Embiid falou que ele não estava confiante ainda no próprio joelho, que ele estava sentindo que ainda podia voltar a se lesionar. E nessa situação toda acabou gerando uma multa de $100 mil, que eu vou chegar a me aprofundar um pouquinho mais pra frente no vídeo. Mas o que a gente tá vendo do Philadelphia 76ers nesse início de temporada? E é parecendo o exército de um homem só, porque o Tyrese Maxey tá tentando carregar o time nas costas, tá com médias assustadoras. O homem tá com 30,2 pontos, 3,3 rebotes, 4,3 assistências, 1,5 roubos de bola, arremessando 25,3 tentativas por partida, sendo delas quase 12 de 3 pontos. Os aproveitamentos dele não estão bons, estão girando na casa dos 40% de quadra e 29% de 3 pontos, mas para um início de temporada, 30 pontos em um time que tá desfalcado com 2 dos melhores jogadores é um aproveitamento absurdo, é
é uma quantidade de pontuação bem boa, o que coloca ele entre os maiores cestinhas da liga até o atual jogo que estamos falando aqui, rodada 6-7. E o que mais me espanta nesse Philadelphia 76ers é o aproveitamento para 3 na equipe como um todo. Como, por exemplo, o Caleb Martin, o ex-jogador do Miami Heat, chegou para acrescentar nessa equipe e ele tá com um aproveitamento de 18,8% para 3 pontos, contribuindo com 10 pontos por partida. O Kelly Oubre Jr., que foi um jogador que conquistou a vaga dele de titular, tá com 10 pontos também, e o aproveitamento de 3 pontos em 29,7%. Paul George, na estreia dele, converteu apenas um arremesso de 7 tentativas, tá ali girando na casa dos 14,3% de aproveitamento. E do banco de reservas, tá vindo os melhores arremessadores da equipe. Eric Gordon tá chutando 35%, Kyle Lowry tá chutando 60% para 3 pontos, e Gershon Yabusele, esse novo reforço francês que chegou na equipe também nessa off-season, tá chutando 39,3% para 3 pontos, com seus 9,2 pontos por partida. Uma adição interessantíssima, um baita defensor, um cara que se posiciona muito bem para rebote. Eu assisti o jogo de ontem, eu gostei muito do que eu vi do Yabusele, fez uma partidaça de 19 pontos, mas o ponto é, o Philadelphia se encontra numa situação que continua sendo dramática e não temos uma previsão de quando ela vai se estabilizar, porque eles dependem de 2 jogadores que têm um histórico de lesão muito absurdo. O Joel Embiid, por exemplo, o processo, perdeu aproximadamente 46% dos jogos de toda a carreira dele. No ano que ele foi draftado, ele ficou as 2 primeiras temporadas totalmente de fora, recuperando de lesões. Então um cara que joga menos da metade dos jogos de toda a sua carreira, é complicado de você confiar nesse processo. É um cara que você entrega o contrato máximo, as esperanças do time, reforça o elenco pensando só nele como a sua peça central, e o que o cara te entrega é lesão atrás de lesão. Eu sei que muitas delas não tem a ver com culpa dele, mas se o time esperava sair de uma mediocridade e conquistar um título após tantas décadas sem saber o que é isso, o cara que precisa ser mais comprometido com resultados é justamente esse cara que tem um contrato máximo. Mas tudo bem, o cara ainda tá lesionado, a NBA investigou o caso e viu que o joelho dele realmente não tá 100%, o que é algo um pouco questionável a presença dele nas Olimpíadas lá de Paris, que foi há poucos meses atrás, inclusive conquistando a medalha de ouro com os Estados Unidos, que me deixa um sentimento de que se o cara tava lesionado, ele sabia que tava sentindo o joelho não 100%, foi ainda para as Olimpíadas só para conquistar um título, significa que ele sabe que ele não é um cara confiável para conquistar um título da NBA e não queria passar a carreira dele em branco. E também dá aquele sentimento de que o Joel Embiid se preocupa mais com o dinheiro do que com o basquete em si. Mas tudo bem, eu não vou entrar no mérito das minhas opiniões apenas sobre o Joel Embiid, e eu quero trazer a situação do Philadelphia. Óbvio que essa situação que eu estou exemplificando para vocês, falando de resultados, de estatísticas dos jogadores, quem tá sendo mais produtivo, quem tá sendo um pouco menos, o baixo aproveitamento para 3 pontos, é algo que pode ser corrigido ao longo da temporada. Então o time pode sair desse fosso que está lá na 14ª posição. Só que é muito complicado quando tem uma futura suspensão vindo, tá ligado? Tem uma previsão de uma suspensão vindo pro Joel Embiid. E foi o que aconteceu na semana passada. O Joel Embiid, para vocês que não sabiam, pegou um colunista lá dos Estados Unidos pelos ombros e ameaçou o cara de rebentar ele se ele falasse alguma coisa a mais sobre ele. Aí você deve pensar, caraca, que atitude absurda, mano. O Joel Embiid pegou um colunista, um repórter aí, um cara que dá as opiniões dele na mídia, né, pelos ombros e ameaçou bater no cara. Mas foi pelo que o cara escreveu. E o cara, ele em parte tá certo e em parte ele tá errado. A parte que ele está certo, na minha opinião, foi a seguinte, manos. Pra você poder ser grande e respeitado no seu trabalho, primeiro você tem que aparecer pra trabalhar. E Embiid está sendo apenas grande, tá sendo apenas great, né? Tá apenas sendo bom, em totalmente o oposto. Agora ele está indo pra sua 11ª temporada e ele consistentemente se encontra em condições precárias. Tipo, isso aqui ele tá citando a parte de corpo, a parte de saúde, a parte de lesões. O cara chegou pra jogar lesionado os playoffs de 2021, 23 e 24, 22, eu não lembro se ele tava 100% também. Em algumas ocasiões ele também teve que usar máscara porque ele acabou fraturando o rosto, só que isso não é culpa dele, né? Vou deixar essas duas lesões, tipo, de lado porque não faz sentido. Mas a parte que ele errou e o que gerou essa revolta no Joel Embiid, que de pegar o cara pelos ombros e praticamente dar uns supapos nele, é o seguinte, abre aspas, o Joel Embiid constantemente está marcando como um ponto na carreira dele, um ponto de inflexão, o nascimento do seu filho, que ele quer ser um cara grande, ele quer ser um cara respeitado para deixar um legado para o seu filho, que tem o nome do seu pequeno irmão, que tragicamente morreu num acidente automobilístico lá em Camarões, quando o Joel Embiid ainda estava em seu primeiro ano de Philadelphia 76ers. Irmão, você não precisa falar sobre o passado do cara, sobre a família do cara, para falar que ele é um jogador de temporada regular. Você pode fazer isso sem precisar citar a família do cara. E aqui eu vou ter que defender o Joel Embiid, porque se o cara tivesse falado da minha família também, eu ia ter que fazer algo mais ou menos à mesma altura. Só que o problema
problema disso é que a NBA investigou o fato do Joel Embiid estar afastado das quadras, multou o Philadelphia 76ers por não repassar essas informações de forma explícita, de forma midiática, pra, tipo, ó, o cara tá lesionado, realmente descobrimos uma lesão no joelho dele, o joelho dele não tá 100%, ele vai ficar de fora tantas partidas. E apenas deixar como um caso indefinido pra esse início de season, porque tem muita coisa que envolve a NBA. Contratos de mídia, contratos televisionados, contratos com empresas de aposta. Então, um cara tipo o Joel Embiid ficar de fora das quadras é algo muito relevante que precisa ser colocado o preto no branco, o papel ali escrito, falado, tintim por tintim, qual é a situação do cara, tá ligado? Então o Philadelphia já tomou a multa de $100 mil e pode acarretar uma suspensão do Joel Embiid, a atitude dele com esse colunista norte-americano. Então se estava ruim a situação sem o Joel Embiid, a gente não sabe o que vai acontecer para as próximas rodadas aí da NBA com questão a suspensão dele, se vai acontecer ou não. Mas a situação no Philadelphia 76ers parece que vai continuar sendo um pouquinho desconfortável durante mais um bom tempo, manos. Paul George vai precisar se encaixar, o Joel Embiid agora vai precisar recuperar de lesão, vai precisar ver se ele vai ficar de fora de mais partidas ou não, e depois começar a trabalhar legal para adaptar esse elenco e ter uma boa performance aí até chegar aos playoffs, para que eles realmente se firmem como um dos prováveis times que possam conquistar o título pela Conferência Leste. E a minha opinião geral sobre isso é que o Philadelphia vai ter muito problema ainda confiando em duas estrelas que já têm um passado tão carregado de lesões, e em muitas situações a gente vai ter que ver o time exatamente como está hoje, dependendo de Tyrese Maxey e dos jogadores de rotação, dos role players que carreguem esse time até uma vitória. Mas e aí, o que você acha sobre o assunto? Lembrando que essa é a minha opinião, você pode aqui trocar aquela ideia maneira nos comentários. Eu tô sempre de olho no que vocês estão escrevendo e eu até aprendo bastante com vários comentários de vocês. Muito obrigado pela interação aqui com o canal, eu fico muito feliz de ler os comentários de vocês. Bastante gente elogia, manos. Isso deixa o meu coração quentinho, velho. Então se você quiser ajudar esse canal e ficou até aqui nesse vídeo, considere se inscrever, ativar o sininho para receber mais vídeos em primeira mão, deixar aquele like, aquele comentário para contribuir para que esse conteúdo chegue a mais pessoas que gostam de NBA assim como você. E se você quiser ajudar o canal mais diretamente, considere se tornar um membro se estiver de acordo os benefícios com o valor da inscrição dos membros aqui, da família dos All-Stars do Guibeira. É uma família que só cresce, vê essa rapaziada linda que está aqui ao meu lado. Então eu vou ficando por aqui, meus manos. Eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado aos membros, até a próxima e falou!